você aprende o que é remorso e o que é arrependimento. Por exemplo, vamos lá, vamos tentar nos achar aqui. Veja bem, o primeiro, Judas, após a traição, Judas reconheceu que traiu um homem inocente. A Bíblia diz que quando os soldados vieram, prenderam Jesus, e Judas começou a ver a judiação, a maldade, a perversidade que estavam infligindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, ele pegou as 30 moedas de prata que ele havia vendido Jesus, voltou lá nos sacerdotes e jogou as moedas aos pés do sacerdote, e ele disse assim: eu pequei contra um homem inocente. Ele reconheceu que ele mandou para a morte, ele entregou para a morte, ele traiu para morrer um homem inocente. E não foi só Judas não. Pilatos, quando julgou Jesus, ele mesmo disse: olha, não vejo nesse homem culpa alguma, esse homem é inocente. Eles mataram Jesus sabendo que Jesus era inocente. Aí Judas, quando ele percebeu a besteira que ele fez, ele se encheu de remorso. Aqui está a diferença entre arrependimento e remorso. O remorso, por causa do remorso, a Bíblia diz que Judas foi para um determinado lugar, jogou uma corda sobre uma árvore, colocou em seu pescoço e se enforcou. O remorso não leva a uma mudança de pensamento. A Bíblia diz que quando ele se enforcou, que ele ficou pendurado, a árvore quebrou o galho aonde ele estava pendurado, ele caiu sobre um precipício e se estourou todinho lá embaixo. E aí, segundo alguns, os cães vieram e comeram ele. Isso foi remorso. Agora, o que é arrependimento? Arrependimento é o caso de Pedro. Enquanto Judas reconheceu que pecou e não se voltou para Jesus, lembra que eu disse no início? Que quando a pessoa se arrepende, para quem é a primeira pessoa que ela corre? Para Jesus. Judas correu para Jesus? Não. Mas Pedro, quando traiu Jesus, a Bíblia diz que Jesus foi preso, aí Pedro começou a acompanhar Jesus de longe, Aí chegou uma determinada hora, Jesus ficou ali no pátio da casa do sacerdote, um dizia uma coisa, outro zombava dele, outro maltratava ele. Aí Pedro se aproximou, a uma empregada viu ele e disse assim: olha aquele cara ali, aquele é um adventista da promessa. Usando a ilustração, para nós aqui, Mas como você sabe que ele é adventista da promessa? Eu já vi ele na igreja aguardando o sábado e ele dizia que não comia carne de porco. É mais ou menos assim. Pedro estava lá, meio escondido. Aí a empregada viu ele e disse assim: aquele lá é um deles, é um discípulo dele, segue ele. Aí alguém disse assim: mas como tu sabe que ele é seguidor dele? Ele disse assim: porque ele fala igual a ele. Pedro foi traído pela sua voz. Quando Pedro abriu a boca para se defender, alguém disse: tu segue a ele mesmo, porque tu fala igual a ele. O caminhar de Pedro com Jesus, a influência da vida de Jesus na vida de Pedro foi tão impactante que até a voz de Pedro denunciava que ele era cristão. Não tem como andar com Jesus, irmão, não ser impactada por ele. Não tem. Alguma coisa, o teu pensar, o teu falar, o teu proceder vai denunciar que tu é crente. Não tem para onde escapar. Você tenta até negar, se esconder, disfarçar que não é, mas olha. Irmão, tem uma casca de banana colocada por Deus que a gente derrapa, cai. Mas cai mesmo, denuncia a gente. É ou não é assim? Às vezes a gente sente assim, envergonhado no evangelho.
Mas está lá. Aí a Bíblia diz que quando Pedro ouviu aquilo, ele saiu daquele lugar num choro profundo, numa tristeza profunda, e ele se voltou de novo para Deus. Glória. Você sabia que foi ali que Pedro se converteu, né? Você sabia disso? Jesus disse para Pedro assim, ó: Pedro, quando você se converter, vai e avisa aos seus irmãos. E quando Jesus falou isso, Pedro já estava há três anos andando com Jesus. Isso quer dizer que ser convencido não é ser convertido. Tem gente dentro da igreja convencido, mas ainda não é convertido. Tá? Vem a convicção, depois vem a conversão. Naquela noite Pedro se arrependeu. Jesus disse assim: quando o galo cantar, antes do galo cantar, você vai me trair. Quando ele traiu o soldado, o galo ali, irmão, deixa eu explicar para vocês, galo ali não é o galo mesmo, não, o galo que a gente come, tá? Um galo gostoso, bem feito. Galo ali era um toque que um soldado dava, um soldado da guarda romana dava um toque, mais ou menos ali por 2, 3 horas da madrugada. Esse toque era chamado de o canto do galo. Não foi um galo mesmo que tocou, que cantou, porque naquela época em Jerusalém era proibido se criar galo, proibido. E Jesus estava no pátio da casa do sacerdote, que era colada com o templo. Lá é que não tinha galo mesmo. Então, o cantar do galo ali, tem muita gente que está pensando, né? Qual foi o galo que cantou para Jesus? Foi o colorido, o branco, o preto? Como era o galo? Ele era pequeno, grande, era um galo garnizé, era um galo grande? Não. O galo ali era o toque de uma corneta. Pode pesquisar na história para você vai ver isso aqui. Entendeu? Tem um galo aqui no Brasil, o galo do capeta, chamado galo da madrugada, lá na minha terra. Quando ele canta, o diabo fica solto, o povo começa a pular, é um negócio terrível. Então, quando Pedro negou a Jesus e se voltou para Deus, ele demonstrou o quê? Arrependimento. Enquanto o outro negou Jesus, foi e se matou, o outro que negou Jesus se arrependeu e foi restaurado. Amém. Amém? Amém. O verdadeiro arrependimento é se voltar para Deus. Amém? Amém. Por isso que nós devemos dar oportunidade para todos se arrepender. O arrependimento também não deve ser confundido com a tristeza. Você está triste, irmão? O que é que está acontecendo? Estou arrependido. Não. Arrependimento e tristeza são duas coisas distintas. Ainda que o pesar emocional, ainda que a tristeza esteja dentro do arrependimento, né? Ainda que o pesar emocional possa acompanhar o arrependimento, precisa ser seguido pelo desejo de abandonar os pecados cometidos. Tem gente que sente tristeza, mas não abandona o pecado. O arrependimento leva a pessoa a sentir tristeza, mas acima de tudo a abandonar o pecado. A mudança prática segue o arrependimento. Veja o que diz Paulo em 2 Coríntios 7, verso 9 e 10. Ele diz assim, ó: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Então, tristeza não é arrependimento. A tristeza pode levar ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus deseja. De forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, ou seja, não produz algo que não muda, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Tem uma tristeza que produz a morte, a pessoa se entristece, mas não se arrepende,
não abandona o pecado, né? O ladrão que é pego, né? De repente a polícia, o cara está ali roubando uma galinha, aí a polícia vem, pega ele começa a chorar. Ele está chorando não porque está arrependido, ele está chorando porque foi pego. O arrependimento, o choro leva à mudança, à transformação. É diferente. Então existe a tristeza segundo Deus, que leva o homem ao arrependimento, a uma mudança de pensamento, a um abandono do pecado. E existe a tristeza segundo o mundo, que o homem chora porque foi pego, chora porque foi desmascarado, mas não abandona o seu pecado. Então, o genuíno arrependimento nasce e se manifesta no âmago do ser humano, atingindo os seguintes pontos da sua alma. O que o arrependimento atinge? Primeiro, a razão. Quando há um arrependimento, a razão humana é atingida. O que é que acontece? Mudanças no intelecto. Primeira área que o arrependimento vai atingir você é mudar teu pensamento. Você não entendia que é oração, passa a entender e passa a orar. Você não entendia o que era amar a Deus, passa a entender e passa a amar a Deus. Você não entendia o que era seguir a Jesus, veio o arrependimento, houve uma mudança de pensamento, você entendeu, passa a seguir a Jesus. Isso, primeira área que ele vai atingir é a tua razão. Vai haver mudanças racionais no teu intelecto. Segundo, a emoção, haverá mudanças emocionais. Os teus sentimentos em relação ao pecado, em relação a Jesus, em relação a Deus, passa a ser outros. Veja mesmo, você sentia prazer no pecado. Quando você passa pelo arrependimento, você sente agora a tristeza, repúdio pelo pecado. Não sente mais prazer. Por quê? Porque a tua razão e os teus sentimentos foram mudados. E em terceiro lugar, decisão. Você não vai sentir só tristeza ou remorso, mas você vai sentir mudanças de propósito. A tua vontade vai mudar. Por quê? Porque a tua vontade agora será direcionada e controlada pelo Espírito Santo. Amém. Glória. Ele vai te ajudar a se voltar para Jesus, contra o pecado e a fazer a vontade de Deus. Amém? Amém. Então há uma mudança de razão, emoção e decisão. O arrependimento promove um redirecionamento de vida, né, cujo alvo maior é Deus, que passa a ser amado com inteireza de coração, de alma, de entendimento e de toda a força. Por isso que o arrependimento é importante. E nós precisamos entender isso. A gente precisa aprender essas coisas. Ou não precisa? Precisamos. Até mesmo para nos arrependermos dos nossos atos. Uma pessoa que passa pelo verdadeiro arrependimento, ela vai passar, a partir daquele instante, a amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. Por quê? Porque antes era o pecado que deleitava ela. Agora o que vai deleitar ela é Deus. Amém. Amém, irmão? Amém. A alegria dela vai ser Deus, a força dela vai ser Deus, o refúgio dela vai ser Deus, o livramento dela vai ser Deus, a salvação dela vai ser Deus. Por isso que Jesus disse: sem mim vocês nada poderão fazer. Então isso é arrependimento. Em quarto lugar, a praticidade do arrependimento. Isso é importante a gente entender. Todo aquele que se diz salvo, um dia na sua história, passou pelo arrependimento, ao abandonar a sua vida de pecado e sem Jesus, a fim de viver exclusivamente por Cristo
e para Cristo. Amém. Todo aquele que passou verdadeiramente pelo arrependimento, que passou um dia pelo arrependimento, abandonou a vida de pecado, se voltou para Cristo. E agora vive por Cristo, Cristo vive nele, e para Cristo. Por isso que Paulo diz assim: quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Segundo, o arrependimento manifesta-se quando uma pessoa consciente, decisivamente, coloca a sua confiança em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus é o teu único e suficiente Salvador, irmão? Amém. Amém? Amém. Você pode dizer um amém aí forte? Amém. Você consegue ainda levantar a mão para os anjos ver que Jesus é o teu único e suficiente Salvador? Glória a Deus. Amém? Então, é isso. Se você passou pelo arrependimento, você sente isso com muito prazer. Terceiro, essa decisão trazida pelo arrependimento, é gerada pelo convencimento do Espírito Santo através da pregação da palavra. Por isso a palavra tem que ser pregada, tem que ser ensinada, tem que ser falada, tem que ser explicada, porque a palavra é que gera a fé que leva ao arrependimento. Por isso que nós temos que pregar o arrependimento, falar sobre o arrependimento, anunciar e ensinar o arrependimento. E por último, quais os resultados do arrependimento? Quais são os resultados do arrependimento? De uma pessoa que verdadeiramente passou pelo arrependimento ou está no processo de arrependimento e conversão. A Bíblia ensina que o verdadeiro arrependimento promove resultados objetivos. Vamos ver então. Primeiro, abandono do pecado. Toda pessoa que verdadeiramente se arrependeu, ela abandona os seus pecados. Vai abandonando desde o primeiro dia até o dia da volta de Jesus. Quer ver isso? Atos 3, verso 19. Pedro diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém? Naquele dia que você se arrependeu e de todo o coração aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, os teus pecados, pelo pensar, falar e proceder, foram apagados. Amém, irmãos? Foram cancelados. Como diz o profeta, Deus pegou eles e jogou eles nas profundezas do mar e se esqueceu deles. Amém? Apagou da sua memória. Você foi totalmente perdoado e agora você está vivendo o tempo da presença do Senhor na tua vida, e esse tempo está trazendo refrigério para a tua alma. Amém? Por causa do arrependimento. Então, teus pecados foram cancelados. Atos 8, verso 22. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Então, quando há arrependimento, há cancelamento de pecado. Quando há arrependimento, há perdão de Deus na vida da pessoa. Amém. Amém? Amém. Devemos praticar o arrependimento sempre, todos os dias, se for necessário. Nos arrependermos. A gente já se arrependeu para a salvação. Isso já está garantido.
Agora cabe a nós nos arrepender dos pecados cometidos dia a dia, para que Deus também os perdoe e os cancele. Amém? Amém. Segunda coisa que está em Atos 2:38, veja aí que bênção. Além do cancelamento dos pecados, o pecado, ela também recebe, a partir desse momento de um arrependimento profundo, aceitando Jesus como seu único, suficiente Salvador e Deus, ela passa a ser habitada pelo Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, irmão. Amém. Aleluia. Pastor, onde é que está isso? Olha o que diz aqui, ó. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Então todo aquele que se arrependeu, aceitou Jesus como Salvador, passou a ser morada, templo, habitação do Espírito Santo. Se você se arrependeu, se você se voltou para Jesus, se você abandonou os seus pecados, se você aceitou a salvação, agora, neste momento, você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, e o Espírito Santo é uma prova de que Deus está em você e de que você é de Deus. Amém? Glória. Amém? Então o arrependimento, além de trazer o cancelamento dos pecados, também traz a presença do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Atos 3:19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. E que Senhor é esse que Ele está falando, que estará presente em nós? É o Espírito Santo. Nós somos templo desse Senhor chamado o Espírito Santo. E por último, vamos colocar aqui em terceiro lugar, um outro resultado do arrependimento é andarmos em conformidade com a vontade de Deus. O arrependimento leva a isso. Olha o que diz Atos 26, verso 20. Diz assim, ó. Paulo diz assim: antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios, que emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Irmão, olha para cá, deixa eu explicar para você uma coisa. Todo arrependimento que não levar você a praticar as obras que Deus determinou nas Escrituras, não é o arrependimento verdadeiro. O arrependimento, ele se torna palpável e visível na nossa vida pela nossa mudança, que começa de dentro para fora. Eu não acreditava em Jesus, passo a acreditar. Eu amava o pecado, passo a odiar o pecado. Eu não gostava de Deus, passo a amar a Deus. Eu não orava, eu oro. Eu não cantava a Deus, eu canto. Eu não servia a Deus, eu sirvo. Eu não seguia a Deus, eu sigo. O arrependimento tem que ser demonstrado através das obras, dos atos. Quer ver um exemplo bem prático para a gente fechar aqui? Abre a sua Bíblia em Lucas. Vamos lá, Lucas, capítulo 3, verso 8 ao 14. Vamos lá, para a gente encerrar, para vocês ir para casa. Amanhã a gente começa mais uma semana de trabalho. Lucas 3, verso 8 a 14. Vou dar aqui ilustrações bem claras usando João Batista. Veja que a Bíblia diz assim, ó, Atos 26, verso 20, diz assim, ó, fazendo obras dignas de arrependimento. O que são obras dignas
de arrependimento. Ele vai dizer assim, ó, eu vou pegar uma frase do verso 8 e vou até o 14. Ele começa o verso 8 dizendo assim, ó, Lucas 3, 8 a 14. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Pastor, que frutos são esses? O que ele está querendo dizer que a gente deve produzir fruto digno de arrependimento? Aí veja o que o texto diz assim, ó. E a multidão o interrogava dizendo, está um pouquinho mais na frente. E a multidão o interrogava dizendo, procurei que você vai achar essa frase. Está no 10. Está no 10. Tá? Está lá no 10. O que eles estavam interrogando? O que deveriam fazer. Ou seja, olha para cá, olhem para cá. João, o que é esse negócio aí de produzir fruto digno de arrependimento? Dá um exemplo aí para nós. Diz para nós aí o que é fruto digno de arrependimento. Aí ele diz assim, ó, e a multidão o interrogava dizendo, que faremos, pois? E respondeu ele, João Batista, disse-lhe, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram-se também uns publicanos para serem batizados. E disse-lhe, mestre, que devemos fazer? E ele lhe disse, não peçam mais do que vos está ordenado. Ou seja, não cobre mais imposto do que aquilo que está determinado. Se é para cobrar 10, cobre 10, não cobre 11, nem 12. Cobre o que está determinado na lei. Aí ele continua dizendo o que mais aí? Hein? E uns soldados o interrogaram também dizendo, e nós o que faremos? E ele, João Batista, lhe disse, a ninguém trateis mal, nem desfraudeis ou roubeis, né? Mas contentai-vos com o vosso soldo ou salário. O que é obras dignas do arrependimento? Você entendeu aí? Você leu o texto? É repartir com o necessitado, é ser justo nos seus negócios e não roubar ninguém. Isso é um exemplo. Então, uma pessoa que passou pelo verdadeiro arrependimento, ela reparte aquilo que ela tem com o necessitado. Se ela tem 2 túnicas e só usa uma, ela dá a outra para quem necessita. Então, ela se torna uma pessoa caridosa. Antes ela era egoísta, agora ela passa a ser uma pessoa o quê? Caridosa. Ela passou pelo arrependimento. Antes ela era uma pessoa desonesta nos seus negócios. Era para cobrar 10, ela cobra 15. E ainda se gloria que passou a perna no otário, que ela enganou. Mas quando ela passa pelo arrependimento, ela cobra aquilo que é justo. Amém? Isso são as obras do arrependimento, os frutos do arrependimento. E é isso que Deus quer ver em nós. E por último, os soldados. Os soldados. Quando uma pessoa não pagava aquilo que o governo determinava, o publicano mandava o soldado ir cobrar. Aí o soldado chegava lá, né? Ele cobrava também a propina. O cara era extorquido 2 vezes. Ele pagava o que não estava determinado na lei, porque o publicano cobrava. Estava lá 10, o publicano cobrava 15. Aí ele dizia, vou pagar não. Ah, não vai pagar não? Vou chamar a polícia. Aí o soldado chegava lá e dizia assim, ó, além dos 15 para pagar 20. Para nós ficar quietinho. Senão a gente leva preso. Aí João está dizendo assim, não façam isso. Hajam com justiça. E se contentem com o salário que vocês ganham.
Isso é obra digna de arrependimento. O falso arrependimento pode até manifestar religiosidade, piedade ou moralidade, porém não significa conversão na vida, através da qual o salvo recebe a mente de Cristo. Se você ainda não se arrependeu verdadeiramente, precisa de um encontro com Jesus. E se arrependa e busca Ele de todo o coração, e você será salvo. Glória a Deus. Amém? Amém. Vocês entenderam o que é arrependimento? Amém. Aprenderam um pouco mais? Amém. Amém? Numa próxima oportunidade, se Deus quiser, falaremos sobre conversão. Estamos nos aprofundando, hein? Estamos nos aprofundando. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Que Deus nos conceda a cada dia, a cada instante, a cada momento das nossas vidas, o arrependimento para a vida e para a salvação. Que Deus nos faça e tenha misericórdia de nós, nos fazendo reconhecer os nossos erros no pensar, falar e proceder. E que Ele nos dê o arrependimento a cada dia. Amém? E que nós oremos para que o Espírito Santo possa levar as pessoas a se arrependerem e a mudarem de pensamento e se voltarem para Deus. Amém? Deus, nós te louvamos e bendizemos a Ti, Senhor. Te agradecemos, meu Deus, pela palavra que ouvimos nesta oportunidade, pela instrução da Tua palavra a todos nós, ó Senhor. Meu Deus, dá-nos a Tua bênção nesta semana de trabalho que já se iniciou neste primeiro dia e que já estamos da noite do segundo dia, e leva-nos em paz, guardados e protegidos por Ti, é o que nós te pedimos, dizendo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, hoje e permaneça para todos sempre. Amém. Amém.